A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que anistia aos policiais militares processados ou punidos pela atuação no massacre do Carandiru. Ao todo, 111 presos morreram no massacre ocorrido no dia 2 de outubro de 1992, no complexo penitenciário, na zona norte de São Paulo, cada um com uma média de 5 tiros. Na ocasião, havia uma rebelião no pavilhão 9, os policiais entraram no local e promoveram esse massacre. O texto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, será analisado pelo plenário da Câmara. Ao todo, 74 policiais foram julgados e condenados à prisão. As condenações ocorreram entre 2013 e 2014. A gente vai falar sobre esse assunto com o Gabriel Sampaio, que é coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. Oi, Gabriel, um prazer falar com você, viu? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, Gabriel, vamos lá, repercutindo essa notícia, né, a proposta aí de autoria do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que concede anistia aos crimes previstos aí no Código Penal, nas leis penais especiais, no Código Penal Militar e nas infrações disciplinares conexas. Na justificativa, o deputado argumentou que durante a rebelião, os policiais... Durante alguma rebelião, qualquer rebelião, os policiais têm que agir de maneira proporcional para conter a violência dos rebelados e assim cumprir sua missão de manter a ordem pública. E, bom, chama a atenção que, neste caso, nenhum policial foi morto nesse enfrentamento, né, Gabriel? Como é que você viu a justificativa aí do deputado Capitão Augusto e também essa decisão já por parte dessa comissão? Marilu, esse tipo de justificativa reforça o total descompasso entre a atuação dos órgãos de segurança pública da época com a tutela do direito à vida e dos direitos humanos. Não há como avaliar como proporcional qualquer conduta de agentes públicos que resulta em 111 mortes dentro de um ambiente penitenciário. Evidentemente que se isso tivesse de fato ocorrido de forma proporcional, não teria havido, por exemplo, a violação da cena do crime, não teria havido uma série de violações praticadas e reconhecidas em processo judicial pelos agentes policiais. Portanto, a condenação, essa condenação que foi feita aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo e confirmada no Superior Tribunal de Justiça, ela deve sim ser mantida e os responsáveis devem, de fato, responder e cumprir com essa decisão. Agora, Gabriel, o deputado federal Sargento Faur, do PSD do Paraná, né, que foi o responsável por relatar esse projeto, diz que os policiais envolvidos no massacre do Carandiru são, abre aspas, né, são verdadeiros heróis, deveriam ser condecorados e que o judiciário, aí, como é muito chula, né, a expressão, eu vou soletrar para não ficar assim tão agressivo, ele diz que o judiciário CAGA e ANDA para a sociedade brasileira, né? E ele disse que esses policiais precisam de sossego. Como é que você viu essas declarações aí do deputado federal Sargento Faur? Essas declarações vêm no momento eleitoral, né? Então, em que forças ultraconservadoras têm tido dificuldade em apresentar para a população respostas em relação às diversas crises que nós estamos vivendo. Em alguns casos, até respostas em relação às suas propostas para a segurança pública, que são propostas que deixam a população em total ausência de proteção e de direitos. Quando um agente público defende que o Estado descumpra a lei, que o Estado viole os direitos humanos, esse agente está abrindo uma porta muito perigosa para que esse descumprimento à lei se generalize, para que as forças de segurança sejam contaminadas pela ilegalidade. E quando uma força de segurança do Estado é contaminada pela ilegalidade, toda a população está desprotegida. O Estado e as forças de segurança no Estado democrático de direito
devem cumprir a lei, devem cumprir os tratados e os acordos internacionais de direitos humanos, devem proteger a vida. E a atuação dessas forças de segurança dentro da legalidade é uma garantia da democracia. Esse tipo de fala, lamentavelmente, só encontra espaço para aquele público autoritário, aquele público que, infelizmente, joga contra o Estado democrático de direito. Exato. Outra declaração aqui do deputado Sargento Faur, ele diz o seguinte, né, que é impossível, né, determinar se houve excesso doloso ou culposo e ainda individualizar qualquer conduta dos policiais. Como é que você vê também esse argumento? É um argumento descabido, é um massacre praticado por forças de segurança, é um massacre reconhecido na esfera judicial, reconhecido em relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconhecido pela prova dos autos, né, e o Poder Judiciário, nesse caso, funcionou no sentido de permitir o devido processo legal, foram apresentados recursos, e em algum momento houve até a avaliação sobre o conteúdo da condenação, uma tentativa de anulação a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça revalidou essa condenação. Portanto, é importante que as regras do Estado democrático de direito valham para todos. Tem alguns grupos, né, e essa fala revela, que o Estado democrático de direito, as decisões judiciais, só valem quando se aplicam contra aquelas pessoas que esse tipo de parlamentar classifica como inimigas. Se a condenação serve para condenar um preto, pobre, periférico, um adversário político, o Estado democrático de direito funciona. Se a condenação ela se dirige contra o público que pessoas como esse parlamentar defendem, aí o Estado democrático de direito falhou. Não é assim. Né? Então é preciso reconhecer, dentro do Estado democrático de direito, a decisão judicial, especialmente quando ela impõe limites aos agentes públicos, especialmente aqueles que têm o monopólio do uso da força. Nós não podemos defender uma sociedade, é impossível no Estado democrático de direito que as forças de segurança que detêm o monopólio do uso da força, da aplicação da lei e da justiça, não tenham controle. Isso é uma contradição que não cabe dentro do Estado democrático de direito. É preciso ter controle, é preciso responder pelos excessos, é preciso prestar contas para a sociedade. No caso de um massacre, é impossível considerar que tenha havido um abuso numa condenação em relação a esses agentes públicos. Exatamente. E, Gabriel, você citou, né, a questão, né, a violência contra os negros e pobres. E foi exatamente o caso ali no Carandiru. Muitos negros, né, muitos pobres, justamente foram assassinados, né? Esse público, né, da periferia, negro, enfim, geralmente são o alvo mesmo da polícia. Olha, nós não podemos entender nada sobre o autoritarismo no Brasil sem compreender o racismo estrutural. A base do autoritarismo ela está vinculado às escolhas políticas e às escolhas estruturais da construção da nossa nação e que determinaram a reprodução do racismo. Ele se espelha também na segurança pública. Nos momentos em que o país sai de um processo escravocrata, a segurança pública também foi usada como forma de contenção e de evitar um projeto democrático em que pessoas recém-saídas do modelo escravocrata pudessem fazer parte em condição equânime de participação da construção da nação. A segurança pública, as leis penais se dirigiram especialmente para conter, né, a população negra. Continham já na resistência ao modelo escravocrata e permaneceram sendo utilizadas como um instrumento para a contenção dessa população. Institucionalmente, e enquanto nacionalidade, né, o nosso país teve dificuldades em enfrentar esse processo. E as medidas efetivas de combate ao racismo, elas começam a ganhar corpo a partir da Constituição de 1988,
É só recentemente, do ano passado, que o Brasil internaliza a Convenção Interamericana, que torna norma constitucional, por exemplo, a construção de políticas públicas para o enfrentamento ao racismo. Isso é historicamente muito recente. Então, o país terá dificuldade em enfrentar o racismo estrutural, em estabelecer políticas antirracistas que tenham reflexo no sistema de segurança pública e no sistema prisional, se não encarar de frente essa questão e esse problema. Implementar medidas que contenham o abuso estatal. 80% das mortes violentas, dos homicídios praticados por agentes do Estado, são contra pessoas negras. Nenhuma democracia é saudável com esse retrato. E nenhuma democracia pode ser assim considerada, mantendo esse traço tão racista. E, Gabriel, só para a gente terminar, qual que é a expectativa, né? Causa aí apreensão em relação agora a esse projeto de lei, né, de anistia aos policiais militares, enfim, que atuaram no massacre do Carandiru, agora na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Qual que é a tua expectativa? A expectativa é que, inclusive, as instituições se manifestem contrariamente a essa anistia. Afinal, é preciso também cobrar das instituições que se manifestem em relação a isso, que contenham e que promovam o controle do abuso e do arbítrio dentro das suas fileiras. A sociedade civil permanece atenta e vigilante contra esse tipo de aprovação, e o conjunto do parlamento também tem uma responsabilidade, e temos a expectativa que faça valer essa responsabilidade com o Estado Democrático de Direito. Nesse momento eleitoral, infelizmente, algumas forças ultraconservadoras conseguem visibilidade com esse assunto. Nós fazemos questão de responder à altura, de usar esse espaço para demonstrar a inconveniência desse tipo de atuação, mas temos certeza que é um tipo de atuação que tem vida curta, né, e que, tanto institucionalmente quanto no âmbito da sociedade civil, nós teremos capacidade de rejeitar esse tipo de matéria. Tá certo, Gabriel, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço e esperamos contar com você mais vezes. Um abraço, contem comigo. Um bom dia. Bom dia. Falamos aqui com o Gabriel Sampaio, coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.